Como lidar com a ira? Nós estamos falando sobre esse tópico, que é muito importante, porque todos nós temos em comum esse sentimento, às vezes, o sentimento da ira. Nós, se não tomamos cuidado, não controlamos a nossa ira, nós explodimos, nos tornamos como um vulcão, não é mesmo? Nós soltamos os cachorros, os pitbulls dentro de nós, porque falta em nós, essa é a palavra, a maturidade. Nós precisamos aprender a controlar a nossa ira. Se você não coloca a tampa em cima dessa panela de pressão, ela acaba explodindo. Então nós temos que admitir que nós estamos irados, nós temos que ter a maturidade o suficiente para controlar essa ira e para lidar com ela de uma forma amadurecida. E a primeira maneira de aprendermos a lidar com a nossa ira é: esteja pronto para ouvir. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, a Bíblia diz o seguinte: esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar e tardio para se irar. Em outras palavras, engate a sua mente antes de engatar a sua língua, para você não sair cantando os pneus e falando bobagem e grosserias e atacar o outro. Seja então, ao invés de reativo, reagir àquilo que a outra pessoa fala, seja proativo. O que é que significa isso? Seja um bom ouvinte. E o bom ouvinte é aquela pessoa que sabe amar o próximo. O sinônimo de amor poderia ser definido como ouvir. Eu ouço bem as outras pessoas. O que é que significa ouvir bem a outra pessoa? Significa você não contradizer a outra pessoa enquanto ela está falando, enquanto ela está contando a história, enquanto ela está se desculpando, enquanto ela estiver argumentando alguma coisa. Não interrompa. Se você tem esse dom de interromper o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, ou a pessoa com quem você convive no trabalho e assim por diante, você vai provavelmente gerar alguma ira, alguma frustração na outra pessoa. Então, aprenda a ouvir sem contradizer. Aprenda a ouvir também sem condenar a outra pessoa. Tem pessoas que estão sempre condenando. A outra pessoa sugere alguma coisa, fala, conta uma história e outro está sempre pronto para dar o veredito ou para fazer um juízo daquilo que a outra pessoa está dizendo ou compartilhou. Deixe de condenar o outro. Não coloque ninguém atrás das grades, sem você ouvir toda a história, sem ouvir com carinho, sem ouvir com amor. E depois, então, ouça sempre com um espírito de mansidão. Você não está ali simplesmente para condenar o outro, para julgar o outro e para talvez dar o troco para outra pessoa. Então, você tem que ser manso, sem querer, inclusive, se defender. Quando nós ouvimos a outra pessoa, nós temos que ser genuínos, nós temos que ser honestos, nós temos que ser autênticos e nós temos que dar o espaço e a permissão para outra pessoa falar, argumentar. E aí, então, quando nós formos nos comunicar, comunique sem atacar o outro. A Bíblia diz: seja tardio para falar, e esteja pronto para ouvir, e seja tardio para se irar. Conte até 10. Se for preciso, conte até 100, e faça um contrato de jamais machucar outra pessoa, seja com palavras ou seja com ações, com xingamentos, ou jogar as coisas na outra pessoa. Se a coisa está ficando tensa, se vocês estão na cozinha, onde tem panela, onde tem um monte de coisa, saia da cozinha, procure um ambiente, um sofá, sente ali bem juntinhos. Inclusive que uma técnica para você evitar a briga: chegue bem pertinho da outra pessoa, segure na mão da outra pessoa. Você vai ver, fica difícil, porque não tem nem espaço para briga. Então, como comunicar? Comunique os seus sentimentos sem fazer ameaça, dizendo eu vou embora, sem comparar com outra pessoa. Tá vendo? Você é como o teu pai ou a tua mãe, sem querer dar golpes baixos ou mortais na outra pessoa, sem atacar a aparência, o caráter da pessoa e sem também confundir os assuntos. Lide com um crime por vez e esteja pronto para uma coisa: nunca dá o troco. Esteja pronto para perdoar, porque a Bíblia diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20. Seja tardio no falar, tardio no se irar, esteja pronto para ouvir, porque a ira de Deus não produz a justiça de Deus. É Deus quem cuida da vingança, tá certo? A vingança, a Bíblia diz, pertence a Deus e não pertence a você.
E a melhor coisa é você estar sob o domínio de Deus. Quando Deus controla a sua vida, quando o Espírito Santo está em você, você vai controlar, sim, a sua ira. Embora você vá ficar irado, você vai ter a maturidade para lidar com ela sem destruir a outra pessoa. E muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou, seja um multiplicador dessa história. Siga as nossas redes sociais, compartilhe, multiplique.